Olá. Muitos dizem sobre milagres ou sobre vencer a tentação. Mas isso... Jesus não pode ser tomado como exemplo, porque ele era Deus. E de fato isso é uma verdade. Ele era Deus. Mas será que é totalmente verdade quando nós usamos essa frase ou esse tipo de desculpa? Se você gosta de assuntos bíblicos, se você gosta de Palavra de Deus, mensagem cristã, inscreva-se nesse canal para que mais pessoas possam ouvir a Palavra de Deus. A Bíblia nos diz que Jesus se esvaziou da sua divindade, que ele veio a nós, a essa terra, totalmente como homem, e que ele é o nosso modelo, nosso exemplo. Mas como ele poderia ser o nosso modelo, o nosso exemplo, se ele viveu aqui como Deus, como alguns querem dizer? Não. A Bíblia diz em Atos 10:38, que ele andou entre nós, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Não porque ele era Deus, mas sim porque Deus era com ele. Jesus, quando ele foi batizado nas águas, desceu sobre ele o Espírito Santo. Ele foi cheio do Espírito Santo. Aí ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Aí ele voltou do deserto, depois de ser tentado pelo diabo, cheio do Espírito Santo. Aí ele foi para o templo, lá na sinagoga, e pregou, dizendo: o Espírito Santo está sobre mim, e me ungiu para pregar o Evangelho, para anunciar a boa nova, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Ele andou entre nós fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O Espírito Santo era com ele. Quando a mulher tocou nas suas vestes, ele sentiu que dele saiu poder, porque ele se esvaziava de poder. E por isso também ele se retirava, às vezes por noites inteiras, para orar, para se reabastecer, se reencher de poder. Assim nós também podemos depender do Espírito Santo. E Jesus disse: vocês farão obras maiores do que eu faço, porque eu vou para o Pai, eu vou para junto do Pai, mas eu vos dei exemplo. Jesus é nosso modelo. Nós podemos seguir os seus passos, andar como ele andou. A Bíblia não nos ensinaria isso se isso não fosse uma verdade. Mas como isso pode se tornar uma verdade? Se nós, humanos, andarmos no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quem anda no Espírito vence a tentação. Quem anda no Espírito faz as obras que Jesus fez e outras maiores fará. Mas precisa estar cheio do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ensine, que Deus nos corrija, que Deus nos livre de heresias, de enganos, de mentiras e desculpas. Não. Eu não posso fazer isso, eu não consigo vencer a tentação, eu não consigo fazer milagres em nome de Jesus, porque ele era Deus, ele fazia porque ele era Deus. Além de ser uma grande heresia, também é uma grande desculpa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos encha com seu Espírito Santo e que Deus nos use para a sua honra e para a sua glória.